Olá, nós estamos aqui para a continuação dessa nossa série que estamos fazendo, que é sobre os capítulos de cada livro, os capítulos do meu livro, né? Eu apresentei para vocês no vídeo passado o meu livro, né? Que é a restauração da identidade apostólica na Igreja Contemporânea, um clamor profético, né? E ali foi a apresentação, e hoje eu quero fazer uma sinopse bem rápida do capítulo 1. São 7 capítulos e eu quero fazer a sinopse do primeiro capítulo, que é restauração da identidade apostólica da igreja. O que precisa ser restaurado na igreja nos dias de hoje? A igreja, ela precisa ser apostólica. Hoje nós vemos muitas denominações, não é? Muitas igrejas com diversas identidades, né? A gente vê a Batista, a gente vê o Pentecostal, a gente vê a Batista Renovada, a tradicional, a gente vê a Assembleia de Deus, a Assembleia Tradicional, Igreja Deus e Amor, enfim, várias igrejas, várias placas denominacionais. Bom, o título aí não importa tanto, o que importa é que a igreja seja apostólica, na sua essência. É isso que precisa ser restaurada na igreja contemporânea, na igreja dos dias de hoje. Se vocês entenderem isso, Charles Guinebert, professor de História do Cristianismo da Universidade de Paris, ele observou o seguinte: a igreja cristã do início do século IV, observe a igreja do início do século IV, portanto terá dificuldade de reconhecê-la em sua comunidade dos tempos apostólicos, ou melhor, não conseguiremos reconhecê-la. Ele disse isso, está na História do Cristianismo Primitivo, né? De 1927, página 122. Para vocês entenderem a questão dessa restauração. O escritor dinamarquês e filósofo do século XIX, Søren Kierkegaard, ele escreveu o seguinte: o cristianismo do Novo Testamento simplesmente não existe. Ele questionou exatamente sobre o cristianismo popular, que havia se desviado do caminho de vida descrito e praticado na Bíblia Sagrada. A pergunta é: será possível que o cristianismo de hoje seja muito diferente dos ensinamentos dos apóstolos? Alguns estudantes sérios da Bíblia reconhecem que essas práticas da igreja primitiva são muito diferentes das de hoje, não é? Então, o que precisa acontecer na igreja? O que precisa acontecer na igreja de hoje é uma restauração. Eu não diria reforma, eu não gosto muito da palavra reforma, mas eu diria restauração. Por quê? Na restauração é apenas corrigida as falhas e o desgaste natural, mas mantém-se os aspectos materiais originais. Porém, na reforma, são aceitas mudanças e muitas vezes essas mudanças vão levar a perca do padrão original, tá bem? Então, hoje, a igreja da atualidade, ela precisa ser restaurada na sua identidade. E qual é a identidade? É apostólica. A igreja precisa ser apostólica, ela tem que ser restaurada nisso. Hoje a gente vê as placas denominacionais diferentes, mas a igreja é uma só. A igreja veio por meio de Cristo, que transmitiu aos seus apóstolos. Eles fundamentaram uma igreja modelo, a igreja primitiva, não é? A igreja, ela foi tragada por Roma, nós entendemos isso, né? Em um período de greco-romano, de domínio greco-romano, essa igreja foi tragada, então, por essas culturas, e a igreja, ela perdeu muito da sua identidade, né? E precisa dessa restauração. Até a gente fala que a igreja saiu de Roma, mas Roma não saiu da igreja. A igreja ainda está impregnada com muitas coisas, né? A gente sabemos que isso é uma metáfora, essa frase, mas pelas fontes históricas, a igreja do tempo primitivo, solidificada nos ensinos apostólicos, foi tragada por Roma, né? A gente sabe disso, né? Então, queridos, hoje a igreja, ela precisa ser restaurada nesses padrões. O que é a igreja apostólica? A igreja apostólica é uma igreja que ela caminha segundo alguns aspectos
e que a gente não vê hoje nas igrejas atuais. Hoje mudou-se o padrão da adoração, mudou o padrão da fé, mudou-se muitas coisas que era primitivo, não é? Por exemplo, nós temos algumas características da igreja que foi perdida. Por exemplo, a doutrina, que é a primeira característica. Segundo Atos dos Apóstolos 2,42, a gente vê ali a essência da igreja, né? E a igreja, ela perdeu essa doutrina, né? Essa questão da doutrina, né? Os ensinos hoje tomaram lugar a usos e costumes, né? E qual era o ensino daquela época? Qual era o ensino daquela igreja? Era aquilo que foi fundamentado, foi ensinado pelos apóstolos, pois eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra doutrina quer dizer ensino. Então eles perseveravam no ensino dos apóstolos. A segunda característica dessa, que precisa ser restaurada, é a comunhão. É a koinonia, não é? Que vem de koinós, que significa comum, não é? A igreja moderna, ela está perdendo essa característica, onde não há mais compreensão do comum entre os irmãos. A gente vê hoje a desunião da igreja, né? Então a igreja apostólica, ela era uma igreja unida, né, no propósito. Hoje a gente já não vê isso, as placas, né? Eu sou de igreja X, eu sou de igreja Y, né? E na hora que a gente precisa se unir na mesma fé, não dá, porque as igrejas, elas têm doutrinas diferentes, cada igreja tem uma doutrina diferente, tem um ensino diferente. Quando eu entendo que a igreja, ela deve ter um único ensino, é cristocêntrica, e dos ensinos deixados pelos apóstolos, que foram treinados por Jesus para passar esses ensinos que receberam para a igreja, não é verdade? A terceira característica que precisa ser restaurada na igreja é a oração. Esse tipo de prática era comum, e a cada dia a igreja hoje ora menos, a cada dia a gente vê a igreja orando menos e perdendo dessa identidade, não é? Às vezes a gente vê muitas coisas, muito pulo, muitos gritos e menos oração a cada dia. A quarta característica são os prodígios e sinais. Aí você pergunta, mas prodígios e sinais? Sim. A igreja primitiva, ela caminhava nos sinais, nos prodígios, ela manifestava isso. Infelizmente, essa característica tem sido desaparecida da igreja nos dias atuais. Na igreja primitiva, isso era parte da cultura da igreja naquela época, né? E hoje a gente vê que quando uma igreja se levanta com essa visão apostólica, da restauração apostólica da igreja primitiva para os dias atuais, e começa a mover-se nos sinais, nos milagres, nos prodígios, nas manifestações sobrenaturais de Deus, muitos se levantam e até duvidam disso, colocam em dúvida, até uns dizem que isso é coisa do diabo, outros dizem que isso é coisa que ficou lá para trás, foi para a igreja primitiva, hoje não é para a igreja da atualidade, né? Quer dizer, a atualidade, a igreja não precisa mais dessas manifestações. Isso é um absurdo. Isso precisa ser restaurada na igreja. A quinta característica que precisa ser restaurada na igreja, segundo Atos dos Apóstolos 2:42 até o 47, é a generosidade. A igreja de hoje, ela é pastoral, ou seja, ela olha para dentro das suas programações, organizações internas, e não para fora numa função de reino. A gente vê os megas templos, as megas igrejas, o poderio se formando das igrejas. As igrejas, elas são totalmente pastorais, elas olham para dentro, elas não olham a necessidade de reino, elas não olham a visão de reino, né? Então elas pregam muito, né, o denominacionalismo. Então é a denominação X, a igreja é X que comanda, que vai, que faz e que não faz. Então hoje a igreja não se une, ela não é uma igreja que olha para fora numa visão de reino, onde a ação social deveria ser a marca da igreja em resposta a um clamor do necessitado, né? Muitas igrejas que podem fazer o social e não fazem. Muitas vezes quem faz são as igrejas pequenas, né? Porque o poderio da igreja, então se olha muito para isso. Então, nos tempos da igreja primitiva, essa característica da generosidade era uma marca poderosa naquela igreja e que está se perdendo a cada dia na igreja contemporânea
na igreja atual. Essa restauração da identidade da igreja é necessária, se faz necessária, não é? Porque a igreja ela perdeu dessa identidade, ela precisa ser restaurada. Eu não diria que seria uma reforma, mas uma restauração. A igreja voltar ao princípio, né? Então, identidade é a qualidade de idêntico, né? Então a igreja precisa ser idêntica. A igreja de hoje precisa ser idêntica à igreja primitiva, ok? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, o próximo capítulo que estaremos logo trazendo para vocês. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom.